Oi, pessoal, na primeira parte da aula de criação de modelos de projeto de domínio, a gente falou um pouco da importância do modelo de projeto e como ele está ligado à arquitetura do software e ao diagrama de análise. Nessa aula especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre o diagrama de comunicação, que a gente vai utilizar ele junto com o padrão GRASP, que é um padrão que nos ajuda a atribuir responsabilidade às classes, ou seja, definir métodos nas classes. Bom, o diagrama de comunicação, para quem não conhece ou não lembra, é um diagrama comportamental da UML, mais especificamente um diagrama de interação. Né? Existem 4 diagramas de interação na UML e o objetivo desses diagramas é mostrar a troca de mensagem em colaboração, ou grupo de objetos que cooperam para atingir um objetivo. Né? Então você tem alguns diagramas que parecem, lembram, né, mas têm propósitos bem diferentes. Por exemplo, um diagrama de atividades. Para quem não conhece muito bem o ML, pode parecer ter uma semelhança com o diagrama de comunicação, mas o diagrama de atividades ele mostra, a ideia dele é a gente ver como as atividades do negócio estão relacionadas. Então a gente está pensando, por exemplo, se eu vou fazer uma transferência bancária. Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma compra num comércio local. Quais são os eventos que estão ocorrendo ali? Quais são as atividades? Eu escolher um produto, eu selecionar esse produto, eu entregar para o caixa verificar o preço, eu pagar, verificar se tem preço, se tem troco e imprimir uma nota fiscal, né, e eu sair com o produto da loja. Essas atividades não necessariamente estão relacionadas a um sistema. A gente está entendendo como que esse processo funciona. A gente pode estar, o objetivo então é antes do sistema, entender todas as atividades num determinado processo ou num determinado negócio. Já quando a gente fala de diagramas de interação, a gente fala de troca de mensagens, ou seja, a gente já está falando especificamente dos objetos que nós estamos modelando e como que eles se colaboram para realizar uma determinada funcionalidade no sistema. Né? Então, sempre no diagrama de interação a gente vai ter objetos, então a gente está falando especificamente de um modelo orientado a objetos. Ligações, que são as relações entre os objetos. Mensagens, que são as trocas de mensagens que ocorrem entre os objetos. Né? Por exemplo, criação de um objeto, destruição de um objeto, envio de uma mensagem por meio de uma chamada de método. Né? O diagrama de comunicação especificamente, ele é um dos 4 diagramas, que tem propósitos diferentes. O sequência é um diagrama que é equivalente ao diagrama de comunicação, tanto que a gente pode gerar o de comunicação a partir de sequência, e o de sequência pode ser gerado a partir de comunicação. Os dois apresentam, têm o mesmo propósito. No entanto, eles apresentam visões diferentes. Mais para frente a gente vai trabalhar com o diagrama de sequência, mas só para adiantar, o diagrama de sequência ele enfatiza o ordenamento temporal das mensagens trocadas. Então, nesse diagrama é mais fácil a gente enxergar como que objetos trocam de mensagem no decorrer do tempo. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, uma venda de um produto, eu vou ver a sequência de métodos sendo chamadas no decorrer do tempo mais facilmente no diagrama de sequência. Já o de comunicação, apesar de ser equivalente ao de sequência, a ênfase está na organização estrutural dos objetos. Então, eu vou ter uma estruturação muito parecida com um diagrama de classes, por exemplo, que eu sei qual objeto está relacionado a qual. Nesse momento, a gente vai utilizar o de comunicação justamente por isso, porque a gente vai partir de um diagrama de classe e quer entender essas classes, como que elas se comunicam. Então é mais fácil a gente trabalhar com uma visão próxima do diagrama de classe nesse momento. Além disso, tem os outros 2 diagramas que a gente não vai abordar agora, né? Que é o de interação geral e o de tempo. Então, dentro da UML, a gente pode fazer uma divisão rápida assim: diagramas estruturais e diagramas comportamentais. Dentro de diagramas comportamentais, a gente tem os diagramas de interação, ou seja, eles são uma categoria de diagrama. Os diagramas realmente
são esses: sequência, comunicação, interação geral e tempo. Bom, especificamente sobre o diagrama de comunicação, vamos falar um pouquinho da sua estrutura. Como a gente falou, eles são semanticamente equivalentes, o de comunicação e sequência, e representam as mesmas informações por meio de diagramas. A gente vai ver mais para frente que o diagrama de sequência é melhor para uma documentação final, ele traz alguns artefatos, alguns recursos a mais que o diagrama de comunicação, tá? Mas a ênfase deles são muito diferentes. Como eu falei, a gente vai usar o diagrama nesse momento de comunicação, porque a ênfase é na organização estrutural, tá? E a gente vai partir de um diagrama de classe e as estruturas são mais similares aqui do que um diagrama de sequência. Mais para frente também a gente mostra esses dois diagramas e apresenta as diferenças entre eles de visualização. Bom, então o diagrama de comunicação basicamente tem os elementos que a gente disse que qualquer diagrama de interação tem. O objeto, né, que então a gente está falando especificamente de um objeto, ou seja, a gente está falando de um objeto instanciado, não da classe, é um objeto A do tipo A. Ligação, ou seja, essa ligação existe no diagrama de classe, é uma ligação entre dois objetos que devem existir também no diagrama de classe. Para esses objetos poderem ser ligados aqui, as classes devem ser ligadas no diagrama de classe. E as mensagens, que aqui no caso, esse método, ver preço, é de C. E essa seta indica que B está chamando o objeto C. Então, a chamada do método está saindo de B, sendo chamado em C. Então, por meio desse diagrama de comunicação, a gente consegue examinar troca de mensagens sobre o ponto de vista temporal. É mais fácil no diagrama de sequência, mas a gente consegue ver aqui. Interação dos objetos dentro do contexto e suas relações, né? E com o diagrama de comunicação, as principais aplicações a gente pode destacar: visualização, especificação, construção e documentação da dinâmica de uma sociedade particular de objetos. Ou seja, você vai utilizar o diagrama de comunicação de sequência num contexto particular, geralmente numa funcionalidade que você quer implementar. Se você estiver usando o caso de uso, você vai estar usando ou no caso de uso, ou num fluxo alternativo, ou no fluxo principal, né? Ou no caso de uso como um todo, se for uma história de usuário. Sim, você tem um contexto definido que você vai mostrar como que esses objetos que são necessários para aquela funcionalidade específica se colaboram. Tanto que antigamente, não lembro exatamente qual versão da UML, esse diagrama se chamava diagrama de colaboração e não diagrama de comunicação. Bom, eles podem ser usados para modelar o fluxo de controle de um caso de uso. No contexto de um caso de uso, uma interação representa um cenário. Como eu falei, a gente está usando o caso de uso, então a gente vai partir dos casos de uso para criar um diagrama de comunicação. Então, por exemplo, um diagrama de comunicação, a gente teria um ator que interage, tem uma ligação com a interface, que ele envia dados. Depois a gente vai falar também desses tipos de relacionamento. Bom, a interface tem uma relação com o controle que chama um método de controle. Então a gente sabe que esse cara foi executado primeiro e depois foi executado esse cara. Aqui a gente está usando os estereótipos que a gente falou em alguma aula anterior. Então a gente sabe que essa é uma interface gráfica, a gente sabe que aqui é uma classe de controle. A classe de controle, por sua vez, tem uma ligação com a classe fornecedora. Aqui a gente já está considerando que classes que têm esse estereótipo são classes de domínio e chama o método gravar. O gravar, a chamada dele saiu de dentro do método salvar. Como que eu sei? Esse é o método 2, esse é o 2.1. O fornecedor, por sua vez, chama o método dele mesmo. Então, é um método dentro do método gravar, que está dentro do fornecedor, foi chamado verificar, que também está dentro do fornecedor. Como que eu sei que chamou dentro do gravar? 2.1.1. Como que eu sei que é o próprio fornecedor? Porque a ligação é dele com ele mesmo. E depois o fornecedor chama o método gravar em produto.
Esse método gravar não saiu desse cara, saiu desse cara. Como que eu sei? 2.1.2. Se ele saísse desse cara, seria 2.1.1.1. Tá? Então, o diagrama de comunicação é dessa forma que a gente constrói, né? A gente cria essas relações. Então, a chamada de método aqui indica a ordem e onde que ele está sendo executado. As ligações, elas devem existir no diagrama de classe, como eu falei. Bom, o diagrama de comunicação, só uma introdução básica, para quem quiser saber um pouco mais, aí pode pegar o livro de OML 2.0, que é do Bock e do Jacobson, né, que são os criadores da OML. Tem outros livros também que especificam um pouco mais. Mas a OML é só o recurso, né? A gente tem que saber como utilizá-lo e ali você vai aprender muito da sintaxe dele. Bom, nesse contexto a gente vai usar o diagrama de comunicação para fazer contratos. Né? Então o contrato vai ser o contexto em que o diagrama de comunicação está inserido. Né? O que é um contrato? O contrato são todas as implementações que a gente acordou com o nosso cliente por meio dos seus requisitos. Né? Então, a partir do momento que você disse que o sistema vai ter uma funcionalidade, a gente criou um contrato. Né? E esses contratos, então, vão descrever as obrigações que o sistema deve executar. Bom, no geral, então, esses contratos são feitos nos requisitos. E a gente está, nesse caso, utilizando os casos de uso. E esse caso de uso vai descrever o que a gente deseja implementar e a gente quer fazer o quê? Transformar esse caso de uso, que é uma descrição textual, em uma implementação orientada a objeto. Então, a ideia nossa é pegar uma descrição de caso de uso e transformar ele nas colaborações entre objetos para serem implementados orientado a objeto. Bom, então a gente sabe que o nosso sistema vai ser definido por meio de um conjunto de contratos. E na camada de domínio, agora especificamente, que a gente está trabalhando com as classes de domínio, a gente vai, para cada contrato, tentar implementar, por meio das classes que a gente encontrou, descrever como que essas classes se comunicam para implementar esse contrato. Então, a gente vai tentar identificar as classes necessárias para implementar as regras definidas no contrato, identificar as colaborações necessárias entre as classes para implementar as regras definidas nesse contrato. E, por fim, identificar e atribuir responsabilidade em cada classe. Então, é aquilo que eu comentei na primeira aula. Nós vamos ter várias classes e várias responsabilidades. Aqui vai entrar o conceito de coesão e acoplamento, o qual a gente quer atribuir corretamente a responsabilidade de uma determinada classe sem sobrecarregá-la. Então, no caso de uso, é um contrato firmado entre o analista e o stakeholder e escreve a funcionalidade desejada do software. E geralmente ela tem 4 partes, quando a gente está trabalhando com o caso de uso. Pré-condições, que estabelece a condição inicial antes de executar aquela funcionalidade. O fluxo principal, que descreve como a funcionalidade deve ser executada, a fim de atingir a pós-condição. As exceções, que vão levar os fluxos alternativos, que descreve como as exceções devem ser tratadas, né, para finalizar a execução, e a pós-condição, que estabelece o que a gente espera que seja o final, o que seja gerado se tudo ocorrer bem, ou seja, se o fluxo principal conseguir ser executado. Bom, aqui a gente tem um exemplo de um caso de uso, e esse daqui seria o ponto de partida para um contrato. Só para estabelecer aqui uma relação, alguns autores, né, na literatura definem que um caso de uso contém vários contratos, considerando que cada fluxo é um contrato, ou seja, cada fluxo principal é um contrato, cada fluxo alternativo é um contrato. No caso aqui da nossa disciplina, a gente vai considerar que um caso de uso é um contrato. Tá? E cada fluxo alternativo é um subcontrato.
Então, assim, nesse contrato ficaria estabelecido a pré-condição, fluxo principal, as exceções e as pós-condições. Nas exceções, a gente vai ter o quê? Os nossos subcontratos. Tá? Isso é só questão de nomenclatura, não faz diferença alguma. Bom, identificação de responsabilidades, que é um contrato ou obrigação da classe, divide em dois tipos básicos: fazer algo e conhecer algo. O fazer algo, a gente vai perguntar numa classe, né? Quais as responsabilidades? Ela pode identificar, atribuir métodos, pode identificar invocações, pode identificar instâncias. E conhecer algo pode conhecer dados encapsulados, objetos relacionados, informações derivadas e calculadas. Então, basicamente, quando você está trabalhando com classes, você vai começar a distribuir as responsabilidades. Então, por exemplo, vou dar um exemplo genérico, a gente vai especificar isso muito melhor na próxima aula, mas só para a gente ter uma ideia geral. Se eu quero fazer um cálculo da venda, eu vou perguntar: quem é responsável por calcular o preço? A classe X. Daí a gente vai perguntar: ô classe X, você também é responsável por calcular imposto? Ela falou: não, mas eu conheço quem calcula, né? Então ela vai chamar esse cara que calcula, tá? Então sempre a gente vai ter essa linha de raciocínio. A gente vai ver se a classe faz algo ou se ela conhece algo. Bom, então na atribuição de métodos, a gente vai atribuir responsabilidades pela identificação dos atributos e métodos. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar os contratos existentes, né, e ver o que a gente quer implementar. Então, a gente vai trabalhar com esse exemplo aqui, que é um exemplo de uma loja de comércio eletrônico, um diagrama básico. A gente vai explorar ele um pouquinho para falar sobre a aplicação do padrão GRASP, que é o General Responsibility Assignment, que é o quê? O padrão geral é o General Responsibility, né, Assignment, que é o padrão de atribuição de responsabilidade. A gente vai ver os quatro padrões, que é o Expert, Creator, Coesão e Acoplamento. Um pouquinho que ele vai ajudar a gente a criar um modelo de projeto. Então, para isso, a gente vai analisar as responsabilidades do sistema e vamos analisar os contratos desses caras. E também vamos utilizar o diagrama, de caso de uso, para entender um pouquinho sobre o contrato e como a gente vai transformar essa descrição textual no modelo orientado a objeto.